Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Que Me Ajuda, professor Michel Bragança aqui, e hoje nós vamos discutir um pouco sobre a nomenclatura das bases inorgânicas, especialmente as bases inorgânicas iônicas. Você provavelmente lembra que tem uma base inorgânica covalente, falaremos dela depois. Primeira coisa importante saber é que as bases inorgânicas iônicas, as que nós vamos discutir agora, elas são formadas por metais unidos por ligação iônica à hidroxila. A hidroxila é o íon que dá característica à função inorgânica base. Quando colocado em água, a espécie que produz o íon hidroxila pode ser caracterizado como uma base pela definição de base de arrênios. Logo, qualquer metal que esteja na forma iônica, que aqui eu estou representando por N+, em solução aquosa, pode, ao evaporar o solvente, formar uma ligação iônica com essa hidroxila, gerando, portanto, a base que teria fórmula geral metal seguido da hidroxila. Vou representar em fase aquosa, mas fato que essa base só vai se formar no estado sólido se o solvente obviamente for evaporado. A nomenclatura das bases é muito simples. Todas as bases vão ter o nome começando com o termo hidróxido. O termo hidróxido é derivado do termo que nomeia, é derivado do nome deste íon, que é o íon hidroxila. Algumas pessoas gostam de chamar de oxidrila, dependendo da literatura você vai ver com esse nome. Eu costumo usar mais o nome hidroxila, acho ele mais recorrente. Então, o nome vai sempre iniciar com a palavra hidróxido. Esse termo hidróxido está associado à existência dessa espécie hidroxila. Depois nós teremos a preposição de, e a última parte do nome será o nome do cátion metálico que estará ligado a essa hidroxila. Vamos colocar aqui então, nome do cátion. Todas as bases iônicas inorgânicas seguem este padrão de nomenclatura oficial pela IUPAC. Hidróxido de e o nome do cátion metálico ou do cátion covalente associado a essa hidroxila. Eu estou falando sempre metálico porque na grande maioria das vezes vai acontecer, mas você pode ter um cátion covalente, como por exemplo o amônio. Daqui a pouco eu represento para você. Você só precisa tomar cuidado com uma observação. Como nomear cátion? Em geral, para os metais, é o próprio nome do metal. Você só precisa tomar cuidado se esse metal for um metal de carga variável. Ou seja, a grande maioria dos metais de transição, eles podem assumir mais de uma carga. E nesse caso, você deve verificar qual é a carga e indicá-la depois do nome do metal, entre parênteses, por algarismos romanos. Vamos fazer alguns exemplos. Pela fórmula NaOH, que é a fórmula de uma das bases inorgânicas mais famosas, a gente pode deduzir o seguinte: quando nós fizermos a dissociação dessa base, ela em meio aquoso, na verdade, vai estar na forma do cátion, sódio, e o ânion, hidroxila. Então eu vejo que para cada um íon hidroxila, eu tenho um íon de carga 1+. O sódio sempre tem a carga 1+. Ele tem um elétron na camada de valência, então ele sempre vai formar esse tipo de cátion. Portanto, o nome dessa base vai ficar hidróxido, preposição de, e o nome do cátion, que no caso é simplesmente sódio. Então, para os metais de carga fixa, que são os metais do grupo 1 e do grupo 2 da tabela periódica, você simplesmente vai colocar hidróxido, preposição de, e o nome do próprio metal. Fácil demais. Se você tiver uma base formada por um metal de transição, você vai ter que tomar aquele cuidado de indicar a carga. Essa é a única diferença. Por exemplo, suponha que a gente tenha lá assim, FeOH3. O que significa isso? Essa base, FeOH3, possui íons ferro, obviamente, unindo a íons hidroxila. Pensando na situação em meio aquoso, né? Deixa eu colocar aqui. A gente teria esses íons separados em meio aquoso. A questão é, qual vai ser a carga deste átomo de ferro na forma iônica? Sabendo que a gente tem 3 hidroxilas e que a hidroxila sempre tem carga -1, eu posso deduzir então que esse único íon ferro precisaria ter uma carga que anula isso daqui. Então seria a carga 3+, para poder anular as 3 cargas negativas correspondentes às 3 hidroxilas. Nesse caso então, como o ferro pode assumir uma carga diferente da carga 3+, eu preciso indicar no nome. Então o nome vai ficar assim: hidróxido, sempre começa com a palavra hidróxido, de
e aí viria o nome do cátion. No caso do elemento ferro, só que é o ferro na forma 3+. Então eu vou colocar entre parênteses o algarismo romano 3 para representar o valor da carga do cátion. E assim eu diferencio de um outro possível cátion de ferro que tem uma carga diferente de 3+. Eu vou apagar o quadro novamente agora para fazer mais dois exemplos. Vou fazer o exemplo envolvendo aquele cátion covalente que eu mencionei, o amônio, e vou também fazer um outro exemplo com carga variável para que vocês possam realmente entender. Prestem atenção. O cátion amônio é o íon NH4+, que se forma em solução aquosa quando a base amônia sofre o processo de ionização. Eu vou explicar especificamente sobre essa base numa outra aula. É um pouco diferente, bem diferente. Esse íon, quando em solução com o íon hidroxila, pode eventualmente vir a formar a base NH4OH. Essa base vai ter qual nome? Não segue o mesmo padrão, porque é uma base iônica. Então a gente vai representar o nome hidróxido, seguido da preposição de e o nome do cátion. Nesse caso, o nome do cátion é amônio, derivado da amônia, vai ficar amônio. Esse é o nome dessa base aqui, ó, NH4OH. Então pode existir uma base iônica com cátion covalente. O caso mais famoso é a NH4OH, que tem o nome hidróxido de amônio. Agora vamos pegar um outro metal de transição, por exemplo, o cobre. O cobre pode aparecer na forma de cátion monovalente ou bivalente, ou seja, ele pode aparecer com carga 1+ ou com carga 2+. Se a gente for pensar a formação de uma base envolvendo esses dois íons, logicamente nós não podemos ter o mesmo nome, porque caso contrário, porque se isso acontecer, eu vou chegar no mesmo nome, tendo em vista que o metal que vai formar a base é o mesmo, mas as cargas são diferentes. Essa é daí a importância de você diferenciar as cargas quando você tiver um íon que possa ter cargas variáveis. Nesse primeiro caso, a proporção de neutralização do cobre na forma iônica para hidroxila é de 1:1. Então a fórmula será CuOH. Como ficaria o nome dessa base aqui? CuOH. Ficaria assim, ó, hidróxido, padrão, toda base iônica começa com o nome hidróxido, preposição de e o nome cobre. Só que eu preciso indicar qual cobre é. Então vou colocar aqui cobre 1. Indicado por algarismo romano, entre parênteses, à frente do nome do metal. No caso de baixo, eu tenho um íon positivo, um cátion de cobre com carga 2+, para neutralizar hidroxilas. Então, obviamente, eu vou precisar de o dobro de hidroxilas. Então, a proporção será de 1:2. Na fórmula, então, nós teremos CuOH, entre parênteses, porque o índice agora aqui vai ser 2. Como eu vou nomear essa base, CuOH2? Vamos lá. É uma base iônica? Sim. Então começa com o nome hidróxido, igual a todos os outros casos que a gente explicou anteriormente. Vou representar aqui a preposição de o nome do metal, que é cobre, seguido do valor da sua carga em algarismo romano, entre parênteses. Vai ficar hidróxido de cobre 2. Essa é a nomenclatura oficial, ok? Essa é a que você realmente precisa saber e não pode se esquecer de jeito nenhum. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí e se inscreva no canal se você ainda não tiver feito isso. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!